Eu sou Daiane, bióloga e psicóloga e voluntária aqui na Consecutivos, que é uma instituição sem fins de lucro que estuda vidas passadas de uma maneira científica. Aí aqui na Consecutivos, uma das minhas especialidades é estudar o Megatrafor e também entender como esse Megatrafor se desenvolveu ao longo de vidas pregressas. Agora, de maneira geral, falando assim um pouco da definição, o Megatrafor é aquele traço positivo que mais se desenvolveu na nossa manifestação, ou seja, é aquele maior talento. Então, de uma maneira assim bem popular, eu poderia dizer aquele talentão, é aquele, vamos dizer assim, maior, o traço mais poderoso, ou assim, a maior virtude. Agora, uma coisa curiosa é, quando eu ouvi pela primeira vez a definição de Megatrafor, o meu primeiro pensamento foi, eu não tenho esse mega traço. Ou seja, naquela época, assim, eu nem me considerei capaz de ter assim, uma característica marcante ou uma característica muito forte na minha manifestação. E aí, curiosamente, eu continuei ainda mexendo com traços, estudando o comportamento humano, aí em 2015, que aí finalmente eu fui fazer o diagnóstico do Megatrafor, e aí a partir disso, assim, também tentar ajudar outras pessoas a vamos dizer assim, a fazerem esse também diagnóstico. Então isso é bem curioso na minha história. Agora, tem uma característica assim que chama muita atenção, no meu caso, no estudo de Megatrafor, que é assim, esse é um traço que ele foi se desenvolvendo ao longo de várias vidas, mas muito em função de repetição em atividades, certas funções ou papéis sociais. Então, ao ponto de que essas repetições assim deram uma desenvoltura para esse mega talento, para esse mega traço, que quando a pessoa olha para ele, ela nem admite que isso é um Megatrafor. É como se, vamos dizer assim, isso fosse tão natural, tão fácil para a pessoa que, como se todo mundo tivesse esse mesmo mega talento, esse mesmo Megatrafor. Então há uma dificuldade de enxergar e fazer esse diagnóstico em função vamos dizer assim, dessas repetições ao longo de várias vidas que deram essa desenvoltura maior para esse Megatrafor. Então, uma característica também marcante do Megatrafor é que ele é um traço que sustenta as nossas renovações no presente. E ao mesmo tempo, ele é um traço que impulsiona evolutivamente a pessoa, vamos dizer assim, para uma posição à frente da que ela se encontra hoje. Então, para a gente ser bem, vamos dizer assim, claro nessa explicação. Então, vamos supor que o indivíduo tenha um Megatrafor da mediação. Então, se o indivíduo trabalhar esse traço, vamos dizer assim, assumir, aplicar no cotidiano, em todas as áreas da sua vida, o que acontece é que esse Megatrafor se desenvolve ainda mais e a tendência é que ele se transforme em algo ainda melhor. Por exemplo, a pacificação evolutiva. Então, eu tenho, vamos dizer, a evolução de um Megatrafor, que é a mediação para algo maior, que seria a pacificação evolutiva. Então, isso eu acho extremamente importante, marcante dentro desse, vamos dizer assim, do estudo dessa temática. E ao mesmo tempo, a gente também pode usar o próprio diagnóstico do Megatrafor para tentar estudar, vamos dizer assim, que papéis ou que funções eu assumi no passado. Ou seja, a característica é tão marcante que possivelmente eu repeti isso em algumas áreas. Então eu posso usar como um recurso, como uma ferramenta para fazer essa autolocalização no passado. E fazendo isso eu consigo entender por que esse Megatrafor funciona de determinada maneira hoje. Então por que ele tem certas características? Então fazendo esse estudo do passado. Então com isso eu melhoro o presente, ou seja, eu melhoro a manifestação, a qualidade do Megatrafor hoje e ao mesmo tempo eu ajusto esse Megatrafor pensando nas próximas vidas, Então no caso, o futuro. Então isso também é bem interessante. Então considerando essas variáveis todas, eu organizei então um curso teórico na modalidade em EAD para ajudar as pessoas a, vamos dizer assim, criar mais sinapse, aprofundar nesse tema ou estudar se ainda não estudaram
e chegar no autodiagnóstico e na sequência, tentar fazer esse exercício de se autolocalizar no passado, né? Dentro do passado, vamos dizer assim, holobiográfico. O curso foi organizado com 7 aulas, contendo ali um conteúdo teórico e também as aulas gravadas. Nesse conteúdo teórico a gente tem, por exemplo, informação sobre traços, né? Como é que é a origem desses traços, como é que é a abordagem de traços dentro da ciência convencional e como é que é essa abordagem dentro da conscienciologia, então uma comparação para a pessoa entender bem essas diferenças. Também temos alguns estudos de caso para a pessoa ver a aplicação ali do Trafor e também do Megatrafor na sequência. Alguns fatores que influenciam a expressão desse Megatrafor, uma coisa que é super importante, né? Por que às vezes o Megatrafor não tem aquela expressão na melhor qualidade que eu gostaria? Então eu falo também no curso de alguns fatores, algumas variáveis, e ao final também existe uma planilha em Excel que a pessoa pode preencher. Isso vai ajudar no sentido de chegar nesse autodiagnóstico de Megatrafor. Então, além do conteúdo, todo o conteúdo teórico, todas essas aulas, essa planilha, e se não conseguir, também a gente oferece uma assessoria, que é um outro produto, com 2 professores, para também auxiliar nessa identificação e na análise do Megatrafor no passado.